Vamos de volta então, meus queridos. Vamos continuar com o nosso maravilhoso universo da língua portuguesa. E nós vimos no bloco anterior tudo sobre fonologia, aquela parte que é importante para que eu conseguisse mostrar alguns conceitos à frente para você. E agora nós vamos falar sobre acentuação gráfica, tudo bem? Só que, galera, preste atenção, ó. Eu quero que vocês entendam que acentuar as palavras requer que vocês precisem conhecer de um assunto antes, que é o assunto tonicidade, que aí eu já coloquei na tela, então, para vocês no nosso material. Então, eu coloquei lá acentuação gráfica, o nosso assunto, eu já trago ali, então, tonicidade como um item importante. E quando a gente fala sobre tonicidade, nós estaremos em busca da sílaba mais forte. Galera, sílaba tônica, certo? A sílaba tônica, famosa, aquela mais forte. Agora preste atenção aqui, ó. Preciso que você entenda comigo que a sílaba tônica só pode estar em 3 posições, nada diferente disso. Tudo bem? Então, se eu falo para você de sílaba tônica, eu estou dizendo que só pode ser uma das 3 últimas. Então, não me interessa o tamanho da palavra. A sílaba tônica sempre será uma das 3 últimas. Tudo bem? Então, vamos colocar uma palavra massa aqui, que eu gosto muito dessa palavra no meu exemplo. Se liga, irmão, olha só. Olha a palavra aqui, ó. Tomara que dê para escrever essa palavra aqui. Vixe, Maria. Deus que me livre ele dê uma palavra dessa na minha prova, porque se cair uma palavra como essa, eu não sei o que eu faço. Olha que coisa bacana, sempre em sala de aula eu pergunto para os meus alunos assim: pessoal, onde vocês colocariam um acento nessa palavra? E aí, velho, aí vira aquela zona dentro da sala, o povo querendo se matar, uma briga danada. E aí eu digo para você, ó, na palavra inconstitucionalissimamente, a palavra não tem acento. Só que olha isso, ó como fica bonito o acento aqui. O brasileiro tem disso, cara. O brasileiro tem dessa de achar que o acento fica bonito e eu vou botar o acento porque ficou bonito. Não existe essa regra de acentuação. Ó, acentue as palavras que ficam bonitas com acento. Já pensou isso aí lá na regra? Deus me livre, não tem, né? Então, se eu digo para vocês que a sílaba tônica é aquela que pode ter o acento e ela só pode ser uma das 3 últimas, só poderia ser o ma, o men e o t. E você não colocaria acento em nenhuma dessas, eu tenho certeza, melhor, eu espero que seja assim. Tá bom? Beleza. Então, digo para os senhores, vamos pensar junto. A palavra inconstitucionalissimamente. Qual é a sílaba mais forte entre mamente? Mamente. 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 Men. Então, nós estamos diante de uma paroxítona. William, por quê? Volta aqui do ladinho, galera. Acompanha comigo, ó. Estou garantindo para vocês que oxítona é quando a sílaba mais forte é a última sílaba dentre as 3 últimas, tá? Lembra que a contagem é sempre de trás para frente. Paroxítona é quando a sílaba mais forte é a penúltima. E proparoxítona é quando a sílaba mais forte é a antepenúltima. Se a gente tem esse domínio, esse conhecimento, você já tem um passo muito à frente dos seus concorrentes para saber como que se faz para acentuar as palavras. Tudo bem? Beleza. Então, galera, primeiro grande passo, saber qual é a sílaba tônica. Vamos então pensar juntos? Olha só. Observam as palavras que estão escritas nesse quadro aqui, por exemplo. Ó. A palavra sílaba está aqui, ela já tem um acento em sílaba. Si, ela já é uma proparoxítona, porque a sílaba mais forte é a antepenúltima. Ou seja, pessoal, vamos ser muito inteligentes agora. As nossas bancas, ultimamente, elas têm cobrado questões que abordam sobre o porquê do acento estar lá. Ela não quer saber se tem acento ou não, cara. Ela vai falar assim, por que que o acento está lá? Vai colocar 2 palavras em questão e vai colocar assim, ó, as 2 palavras foram acentuadas pela mesma regra? É isso aí que você tem que saber. É isso aí que você tem que saber. Tá bom? Então, a gente tem que primeiro saber o que é uma oxítona, quando a sílaba mais forte é a última. Vamos colocar um exemplo. Olha só essa palavra aqui, ó, amor. Sílaba mais forte de amor, mo. Aqui, ó, oxítona. Professor, mas não tem acento. Calma, que o acento é outra coisa. Primeira coisa é saber qual é que é mais forte. Vejam, ó, se eu tenho, por exemplo, a palavra carro, sílaba mais forte de carro, carro. Então, nota, é uma paroxítona, porque a mais forte é a penúltima.
William, deixa eu ver se eu entendi. A palavra carro e a palavra inconstitucionalissimamente tem a mesma classificação? Não é que tem, faixa? Tem a mesma classificação, as duas são paroxítonas. E a proparoxítona? A proparoxítona são esses exemplos que estão aí no quadro, todas essas estão acentuadas aí, ó. Proparoxítona, paroxítona, oxítona, sílaba, tônica, gráfica. Essas palavras acentuadas todas são proparoxítonas, tá bom? Então, você já sabe disso, eu sei que você já conhece essa regra, mas a sílaba tônica, sendo a proparoxítona, ela sempre vai ser acentuada, tá bom? Então, o primeiro grande passo, saber o que é a tonicidade. E agora a gente matou o que é a oxítona, última, paroxítona, penúltima, proparoxítona, antepenúltima. Tudo bem, concurseiro? Você não pode errar isso. Fechou? Vamos para o próximo item. Próximo item diz o seguinte, as regras. Se você entendeu quais são as tonicidades possíveis, eu digo para vocês, estamos diante agora das regras de acentuação. Beleza? Agora, olha que coisa bonita, cara, porque você já viu essa regra em algum lugar? E quando você parou para estudar isso, você viu que tinha um monte de coisa para lá e para cá, e você não sabia o que fazer, né? Então, eu vou falar agora para você na moral, tá aqui, ó, só isso você tem que saber, tá? E assim, ó, eu vou ser muito franco. Esse curso aqui é um curso onde eu vou abordar todo o conhecimento possível para uma prova de gramática, tá bom? E essa questão aqui é uma questão que você não pode errar. Tá? Tipo assim, você um dia vai me encontrar na rua e falar assim, professor, pô, fiz uma prova, mas errei uma questão de acentuação gráfica. Não fale comigo, é só não falar comigo. Faça de conta que você nunca me viu, que você nunca assistiu uma aula minha, tá bom? Porque você pode errar aquelas questões que são mais complexas, aquilo que envolve a partícula si, numa voz passiva, que tem a colocação pronominal, aí beleza, tá bom? Mas isso aqui que é uma matéria decorativa, não é não. Então vamos junto, olha só. Você sabe que é uma oxítona. As oxítonas que tenham esta terminação, elas serão acentuadas. Tá bom? Vamos pensar então? Palavras, olha só. A palavra que eu tenho aqui, ó, é a palavra parar. Nota, a palavra parar é uma oxítona que termina em A. Por isso tem acento. Acento correto, porque ela é uma oxítona. A sílaba mais forte é a última e ela termina com A. Se eu tivesse, por exemplo, a palavra Pelé, nota, Pelé é uma oxítona que termina em E. Por isso, o acento correto. Se eu tivesse, por exemplo, a palavra cipó, é uma oxítona que termina em O, por isso o acento correto. Cabe lembrar que eu coloquei o Szinho embaixo para que vocês entendam. Ó. Todas as oxítonas terminadas em A, E, O, em ENS e, claro, as três primeiras seguidas de S também poderão ser acentuadas. Tudo bem aí, gente? Beleza. Vem, terminando de exemplo, posso colocar aqui então a palavra também. Também. Posso colocar ainda a palavra reféns. Reféns. Tá aí. Todas essas palavras foram acentuadas de acordo com a mesma regra de acentuação. Regra das oxítonas. Tudo bem? Vou colocar aqui um caso. Ó. Vejam que a regra para acentuar uma proparoxítona é muito simples. Todas. Então vejam, se eu tenho a palavra informática. Informática. Vejam, galera. Proparoxítona. A sílaba mais forte é a antepenúltima. Informática. Ma é a mais forte das três que eu já falei para vocês que podem ser. Agora, o mais genial de tudo, pessoal, é esse quadro do meio, onde eu digo para você assim, ó, as paroxítonas serão acentuadas, olha isso, ó, A, E, O, em, ENS, só que não. Vejam que é a mesma regra das oxítonas, só que tem um nãozinho do lado, ou seja, se elas tiverem uma dessas terminações, não terão acento. Massa, né? Vamos fazer aqui alguns casos. No slide anterior eu coloquei a palavra carro. Acompanha comigo. A palavra carro é uma paroxítona. Aí, ó, car é mais forte. Só que é uma paroxítona terminada em O. Olha para o quadro. Paroxítona que termina em O não tem acento. Não tem acento. Está terminando em O. Está o nãozinho ali. Beleza? Ó, se eu tenho, por exemplo, a palavra ordem. Ordem. Ó, a palavra ordem tem como sílaba tônica o or. Ordem. Or. Essa é mais forte. Paroxítona que termina em não tem acento. Agora, qualquer outra paroxítona que não tenha uma dessas terminações deverá ser acentuada. Vamos ver o exemplo? Se eu tenho, por exemplo, aqui a palavra vírus. Olha só, a palavra vírus. Gente, vírus é uma paroxítona que termina em us. E ela tem acento. Não está ali. Olha que bonito, gente. Olha que bonito. Então, você vai decorar o primeiro das oxítonas. E você vai ver que o da paroxítona é igual, só que negando. Tudo bem? Quero deixar claro aqui um detalhe, uma certa indignação minha, porque eu tenho o direito de fazer meus desabafos. Não é verdade? O curso é meu, vou falar então o que eu quiser. Então é o seguinte, ó.
Meu desabafo é esse aqui, gente. Aquelas palavras que terminam em i ou u, que sejam oxítonas, elas não estão na regra, cara. Então não tem por que acentuar. E eu tô falando isso porque você vê com frequência as pessoas escreverem assim, ó. Eu parti, ou eu perdi, e bota o acento. Certo? Ou então chega ali, ó, e escreve a palavra urubu com acento. Não tem lógica, filho. Sabe o que é o mais legal? Que às vezes eu falo isso aqui pra galera e o povo fala assim, professor, isso daí é coisa do novo acordo ortográfico. Não, você é mais velho que você. Sempre foi assim. Então não existe acento aqui em partir, não existe acento aqui em urubu. Por quê, gente? Olha a regra lá, ó. Oxítona terminada em i, u, não tá na regra, pô. Então não tem por que ter acento. Tudo bem? Não façam isso comigo. Não façam isso comigo. Agora, observe uma coisa, ó. Tá ligado, pessoal? E aí vem a parada da interdisciplinaridade, que eu acho sensacional numa questão de língua portuguesa. Existe um caso em que você pode adicionar um pronome a um verbo, tá bom? E isso ocorre, chamado de ênclise. Nós veremos esse assunto à frente lá em colocação pronominal. E é claro que na formação eu posso modificar a palavra e, consequência, a análise de sua acentuação gráfica. Então, preste atenção nesse caso, ó. Imaginem que eu tenha esta palavra aqui, ó. Comprar mais a palavra ela. Vamos pensar nesta combinação. Você, brasileiro do meu coração. Você, gatinha. Você, irmão. É o seguinte, ó. Nós falamos errado. Eu precisava falar isso para você. Mas eu não estou te chamando de burro, não. Eu estou falando que você é brasileiro, assim como eu também sou brasileiro. Nós escrevemos errado, nós falamos errado, porque nós precisamos socializar com as pessoas. As pessoas precisam gostar da gente, pô. E para que a gente seja legal, seja da galera, da onda e tal, a gente tem que falar errado. Eu digo isso por mim, porque eu sofro muito bullying, entendeu? As pessoas me tratam mal porque eu sou professor de português e eu não posso escrever errado, cara. Eu quero escrever errado. Isso não é um absurdo? Pois bem, olha só, imagina você, gatinha, você passou lá no shopping, viu aquela bolsa, porque mulher quando vê bolsa enlouquece, né? Aí quer comprar, entrou e falou, meu Deus, eu tenho que comprar ela, e enlouquece, e fala comprar ela. E a gente fala errado, tá errado, não posso falar. Pensa no cara, viu aquele carro e falou, porra, eu queria comprar aquele carro, eu queria comprar ele hoje, não sei o que, mas não tenho dinheiro. Então a gente fala comprar ele, comprar ela, são formas erradas. Sabemos que esse pronome não pode funcionar como complemento. Então olha só, não estou fugindo do assunto não, tá galera? Só uma brincadeirinha aqui. Só entenda comigo que o pronome ela não cabe, mas cabe o pronome oblíquo a. E essa formação, pessoal, me dá a seguinte ideia. Vai formar isso daqui, ó. Comprar mais a vai formar a ideia do comprá-la. Galera, olha o que eu acabei de formar com vocês. Quando eu falo a palavra comprar, esse primeiro caso aqui, ó, comprar. Concorda comigo que é uma oxítona que termina em R? Comprar. Oxítonas terminadas em R, tá aqui, gente, não tem acento não. Mas acontece que quando eu escrevi comprá-la, nota que eu preciso menosprezar o pronome que eu acabo de adicionar e eu vou pensar só no comprar. E agora eu vou falar assim, ó, comprar. Ela passa a ser uma oxítona que termina em A. Por isso, pessoal, comprá-la tem acento. Tá? Olha que genial, cara. Porque assim, ó, lá na sua prova, olha o que ele pode fazer. Ele pode escrever a palavra comprá-la. Vamos começar a marcar com outra cor aqui. Ó. Ele pode colocar a palavra comprá-la e pode colocar a palavra parar. E ele vai perguntar assim, as duas palavras em destaque foram acentuadas por conta da mesma regra gramatical? Certo, pô. Ou, esta palavra é uma oxítona terminada em A. Esta palavra é uma oxítona terminada em A. Tudo bem? Então, por favor, no momento de acentuar uma palavra que tenha um pronome, ou seja, um verbo que tenha um pronome adicionado a ele, no caso, ao verbo, retira o pronome e analisa somente o que sobra. Tudo bem? Desta forma, você vai fazer uma análise completa. Pois bem, galera, olha o que eu vou falar para você agora. Praticamente 90% das questões que abordam acentuação gráfica vão perguntar sobre isso que está aqui nesse quadro, tá bom? Então, mais uma vez eu falo, se você errar isso daqui, filho, não fale comigo, tá bom? Beleza, vamos continuar? Essa é a primeira grande regrinha. Olha o próximo passo, gente.
existe ainda uma chamada regra do hiato, tá bom? Que como nós vimos anteriormente no módulo passado, na primeira aulinha lá, eu falei para vocês que o hiato era um encontro de vogais que precisava estar em sílabas diferentes, tá bom? Eis que um hiato vai ocorrer. Só que o meu hiato, pessoal, vamos colocar aqui. O meu hiato, ele só vai precisar ser acentuado quando a sua sílaba mais forte na palavra, é claro, estiver entre o I e o U. Lembra no começo de tudo que eu falei para vocês que I e U eram semivogais e por isso fracas? E por isso, por ser fracas, elas necessitavam estar juntas do nome, ou melhor, juntas de uma vogal, de um som mais forte, como era o exemplo da palavra pai, não é? Vou começar então usando o exemplo da palavra pai, mas vamos colocar no plural, pais. Os pais do aluno, tudo mais. Então essa é a palavra, tá bom? Só que eu vou colocar aqui do ladinho esta outra palavra, a palavra país. Nós já sabemos que são coisas diferentes, que é o Brasil e aqui seriam o pai e a mãe. Tudo bem? Então, analisando a palavra pais, eu estou diante de um som de semivogal ali naquele I. E ali, pessoal, nós temos o quê? Um ditongo. Não separa o A do I. E naquele caso não há motivo para que eu consiga acentuar essa palavra. Mas se você analisar comigo a palavra país, nota que o fato de eu ter adicionado um acento àquela palavrinha, eu consigo dar força para o I. Ou seja, ele acaba por se tornar uma vogal e eu acabo de criar um hiato, onde o A acaba por se separar do I. Pessoal, aí eu quero que vocês percebam, ó. Agora há pouco eu falei para vocês que quando uma oxítona terminasse em I, não teria acento, tá? Eu vou escrever o que eu coloquei no slide anterior. Eu escrevi partir, né? Vou colocar perdi agora. Gente, vamos pensar junto, ó. Tanto a palavra país quanto a palavra perdi, que está errada do jeito que eu escrevi aqui, ela está errada com acento, elas são oxítonas. Mas eu quero que vocês pensem comigo. A palavra perdi não tem hiato. Na palavra perdi eu tenho simplesmente uma oxítona terminada em I. Então, o acento simplesmente não cabe. Essa é a forma correta, tá bom? Porque as oxítonas terminadas em I não serão acentuadas. Mas observe, Willy, país continua sendo uma oxítona terminada em I. Concordo com você. Mas, gente, eu formei o hiato, cara. E tá aqui, ó. Se eu formo o hiato com a sílaba mais forte recaindo sobre o I, eu vou ter que analisar esses três itens aqui, ó. O I ficou junto da letra S? Sim, então tá certo o acento aqui. O I ou U, no caso, não apresentam NH ali logo após? Não pode ter NH. Beleza, pode ter o acento. E elas podem estar sozinhas? Beleza, pode ter o acento. Tá bom? Então vamos colocar exemplos. Olha só, olha essa palavra aqui, gente. A palavra é baú. Olha isso, ó. Na palavra baú, a sílaba mais forte é a última. Baú, a sílaba mais forte é a última, a oxítona. Mas eu volto a dizer, há um hiato aqui. Ou seja, o hiato com o U sozinho faz com que esse acento ele fique correto. Tá bom? Vejam que se eu tivesse, por exemplo, a palavra saída, ó, a palavra saída apresenta um hiato. A sílaba mais forte é essa daqui, ó, uma paroxítona. Aí eu volto, paroxítona que termina em A tem acento? Não, mas não é isso que eu quero. Eu quero a regra do hiato. E por isso o acento correto, tá? Se fosse a palavra saúde, saúde. Olha isso, gente. Olha lá. Saúde forma o hiato também e o U ficou sozinho, por isso o acento não cai. Tá bom? O William, não entendi, foi o do NH. Gente, presta atenção nessa palavra aqui, ó. Rainha. A palavra rainha também tem o hiato e o I também está sozinho, só que tem NH. E o fato de ter NH faz com que eu não consiga colocar o acento. Pode ver, pessoal, que se fosse a palavra ruína tem acento, tá? Por quê? Porque eu formo o hiato, o I fica sozinho e não tem NH, só tem N. Tudo bem, gente? Então pronto, ó, regra do hiato muito cobrada. Então vamos lá? Vamos colocar aqui em porcentagem? Vamos dizer que do slide anterior, posso garantir para vocês que, vamos dizer assim, 90% das questões perguntam sobre aquilo. O restante está aqui. No mais, são itens que a gente vai começar a falar agora, que são itens que envolvem situações do novo acordo ortográfico, por exemplo, tá? William, o que seria isso? Preste atenção aqui comigo, galera. Ó, o novo acordo ortográfico, ele elimina o acento gráfico de palavras que sejam paroxítonas e que tenham um ditongo aberto nesta paroxítona,
tá bom? Vamos entender essa regrinha? Ó, você pode anotar no seu material assim, ó. Vou até falar com calma para que você possa anotar aí. Não serão mais acentuados os ditongos abertos ei, oi em paroxítonos, beleza? Então, não serão mais acentuados os ditongos abertos ei ou oi em paroxítonos. Não tem mais, tá bom? Vamos colocar aqui igual a sem acento. A palavrinha que a gente conhece aqui como uma referência é a palavra ideia. Assim como eu posso colocar a palavra joia, tá? Essas duas palavras não têm mais acento, elas eram acentuadas porque os ditongos abertos precisavam ser acentuados. O ditongo aberto é e o ditongo aberto oi em paroxítona. E, gente, olha que coisa maravilhosa a gente falando a mesma língua. Você já sabe o que é paroxítona, você sabe o que é ditongo aberto. E é disso aí que eu tô falando. O nosso curso vai ser assim até o final. Eu vou te mostrar o porquê das coisas, você vai internalizar, você vai ver a questão e vai se tornar um crítico da língua portuguesa, tá bom? Então vem, galera, olha só. Ideia e joia tem como sílaba tônica a penúltima. Olha lá, conta de trás para frente. Sempre a penúltima, tá bom? Mas observa, aqui eu tenho um ditongo aberto ei, aqui eu tenho um ditongo aberto oi. Então, para esses dois casos, pode perceber, não vai ter mais o acento. Professor, e se fosse a palavra herói? Aí eu pergunto para você, existe o ditongo aberto na palavra herói? Sim, existe. Só que, galera, presta atenção, ó, o ditongo aberto está na última, está na oxítona e tem que ter, certo? Então, você vai colocar isso no seu material assim, ó, os ditongos abertos serão acentuados. Onde que não vou acentuar o ditongo aberto? O ditongo aberto ei, o ditongo aberto oi, em paroxítona, que não vai ter mais o acento. Tá bom? Regrinha interessante que você não pode vacilar quanto ao uso desta regra. Tudo bem? Só que preciso mostrar para vocês ainda. Vou mostrar aqui, vou colocar, abrir mais um slide. Que tem um item, cara, que eu acho muito bom. Vou colocar de preto agora. Esses dois verbos aqui, ó. Na verdade, eu vou colocar 3, porque eu acho que os 3 são muito importantes. O verbo ter, o verbo vir e o verbo ver. Tá bom? O verbo ter, ele pode ser escrito desta forma lá na terceira pessoa, seja do singular, neste caso, ou do plural, neste caso, no presente do indicativo, tá? Então, tem e tem. O verbo vir, ele pode ser assim, ó. Vem e vem. Mais uma vez no singular, plural. Ou então, vamos pensar nesse cara aqui, o último, ó, que é o verbo ver, que na terceira do singular nós vamos escrever assim, ó. Ver. Ver. Ou então, veem. Tudo bem? Aqui tem muita coisa bacana para ver, gente. Eu digo para você que essa é uma questão que eu dou valor. Essa é uma questão que eu dou valor na hora da prova. Por quê? Porque ela envolve muito assunto. Envolve o novo acordo, envolve acentuação, envolve sujeito, envolve concordância. Então é muito bom um assunto como esse. Vamos pensar junto, ó. Todos são verbos, beleza? E para que eu represente que o verbo está no singular ou no plural, quem é que tem que estar no singular ou no plural para concordar com ele? O sujeito. Então vamos pensar junto. Se a frase fosse assim, ó. Eles têm dinheiro. Muito bem. Na frase eles têm dinheiro, quem é o sujeito? Eles, que é um sujeito no plural. Se o sujeito é plural, quer dizer que o meu verbo precisa ser plural. Então essa frase deveria ter o acento ali. O meu verbo tinha que ter o acento. Se fosse ele tem dinheiro, o acento seria desnecessário. E esse raciocínio você vai usar para ter, para vir e para ver. Só que vejam, pessoal, ter e vir são bem semelhantes, porque vai ficar tem e vem, e no singular é sem acento e no plural com acento. Isso daí de boa. Mas olha uma coisa que eu noto que as pessoas têm dificuldade com as formas derivadas. Ó.
As formas derivadas desses dois verbos aqui, elas têm uma análise um pouco diferente. Vou pegar um aqui, pessoal. Vou pegar aqui o verbo conter. Tá vendo que é uma variação de ter? Conter. Ou então eu posso pegar aqui o verbo intervir, que também é uma variação de vir. Agora vamos pensar juntos, ó. Lá na terceira pessoa, seja do singular ou do plural, ele vai ficar semelhante. Então vai ficar assim, ó. Contém e contém. Deu para ver a diferença já, né? Ó. Para o singular, pessoal, de uma forma derivada do verbo ter, eu preciso colocar com acento agudo. Para o plural, eu preciso colocar o acento circunflexo. Assim como eu faço no intervir. Então, vai ficar intervém. Ou então intervém. Tá bom? Lembrando que aí vai ser singular e vai ser plural. Tudo bem, gente? Então, cuidado, porque às vezes as pessoas não consideram o acento agudo aqui destas palavras. E você tem que entender. Pode ver, pessoal, que se a palavra contém não tivesse acento, viraria contem. Seria o verbo contar. Então, não cometam tal equívoco, tudo bem? Então, ó, esse quadro ficou lindo, ficou muito bom, tá? William, e o verbo ver? É porque normalmente a gente percebe essa confusão entre vir e ver. Então, ver, de observar, de olhar, tá bom? Então, se eu quero dizer que ele vê, vai ter que ser assim, pessoal, com acento circunflexo. Agora, lembra que a forma do plural antes tinha acento. Hoje, pelo novo acordo ortográfico, tanto as formas e, vou colocar aqui, ó, e, quanto as formas o, não tem mais acento. Então, vou, enjoo, perdoo, leem, creem, veem, essas palavras não são mais acentuadas. Tá bom? Beleza? Então, item muito importante, item que cai demais em prova e você não pode errar. Tudo bem? Então, ó, por que eu volto a dizer, por que eu considero esse item importante? Porque no momento em que você entende uma questão como essa, você entende de sujeito, entende de concordância, entende de acentuação gráfica, entende de novo acordo ortográfico, então é uma questão completa. Por isso que eu gosto muito mais desse assunto. Tudo bem? Beleza. E, para a gente encerrar essa parte, galera, quero que vocês entendam o seguinte. Existe ainda algo que regula os monossílabos, tá bom? Então, vamos colocar aqui, ó, chamados de monossílabo. O que é monossílabo mesmo? Monossílabo quer dizer que tem uma sílaba. Tá aí uma coisa que eu não comentei anteriormente, ó. Tem muita gente que confunde, galera, sílaba tônica com quantidade de sílabas. Monossílabo, dissílabo, trissílabo e polissílabo nada tem a ver com oxítona, paroxítona e proparoxítona. Nada tem a ver. Se eu falo que é um monossílabo, quer dizer que só tem uma sílaba. E aí a gente vai aprender assim, ó. Os monossílabos tônicos, beleza? O monossílabo tônico será acentuado quando ele terminar em A, E e O. E claro, ele pode vir seguido de S. Tá bom? Então, monossílabo tônico. Vamos lá. Quem que pode ser um monossílabo tônico? A palavra pó é o monossílabo tônico. Beleza? Vamos pensar aqui, ó. A palavra pé pode ser um monossílabo tônico. A palavra pá pode ser um monossílabo tônico também. Então, essas palavras são acentuadas por isso. E não por serem oxítonas terminadas nisso daqui. Tá bom? Então, monossílabo tônico. E aí, gente, vê só. Nesta parte, a gente encerra, então, de conteúdo sobre tonicidade, que foi visto no vídeo anterior, e agora a acentuação gráfica com regras que você precisa praticar, colocar agora, né, em ação esses conteúdos para que você não erre questões. Pessoal, um assunto decorado e um assunto que eu não quero que você cometa qualquer equívoco. Eu vou voltar aqui rapidamente só para a gente fazer uma pequena revisãozinha. Cadê? Ó, vamos lá. Comecei essa aula falando para vocês sobre tonicidade e a gente falou sobre oxítona, paroxítona e proparoxítona. É o primeiro passo, tudo bem? Então você vai encontrar qual é a sílaba tônica e logo em seguida você vai vincular esta regra com a regra da acentuação gráfica. A gente aprendeu A, E, O, ENS para as oxítonas, o mesmo para a paroxítona, só que sem acentuar, e depois as proparoxítonas todas sendo acentuadas. Lembrem sempre, pessoal, que o verbo também pode entrar nessa regra, que foi o caso aqui que eu mencionei.
tá bom? Regra do hiato, que é uma regra importante, que você precisa levar para a prova porque ela cai muito. Lembra, só serve para a letra I e para a letra U, não vai servir para outra letra. E elas vai servir quando for IU tônico, com S, sem NH, ou então sozinho, tá bom? Falei para vocês sobre esses ditongos abertos em E e OI, que no caso nas paroxítonas não tem mais acento. O verbo ter, o verbo vir e o verbo ver, que são muito importantes para a sua prova, que caem bastante, tá bom? E os casos dos nossos monossílabos A e O, que necessitam ser acentuados, e isso daí, gente, faz com que de fato você tenha uma boa prova, tá bom? Então essa foi a minha primeira parte do curso, onde a gente falou sobre a acentuação gráfica, e eu espero que tenha sido muito válido. Tamo junto no próximo vídeo, fiquem com Deus, um abraço e até a próxima. Valeu!